Primeira carta de João, capítulo 3. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possuir recursos deste mundo e ver seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Aplicação. Ótimo dia, minhas amadas. Vamos continuar nossa meditação aqui na carta de João. E nesse capítulo 3, no dia de hoje, o Senhor vem nos confrontar, fazendo a gente refletir se realmente temos conhecido o grande e verdadeiro amor. Ele inicia esse capítulo dizendo que o grande amor nós já tivemos a chance de conhecer, que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ele é o nosso grande amor. E se somos filhos dele, se pertencemos a ele, se conhecemos e desfrutamos deste amor,
nós procuramos viver de forma digna desse amor. Todos nós que já conhecemos e temos essa esperança, nós temos que procurar nos purificar a cada dia. Estar cada dia mais puro por Ele. Não tem como eu dizer que amo a Cristo e não purifico e não procuro viver uma vida digna, uma vida que não venha transgredir os princípios de Deus, a palavra do Senhor. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus se eu ainda vivo escravizada pelo pecado. Todo aquele que permanece em Jesus não vive pecando. Todo aquele que ainda está vivendo no pecado, que ainda vive nesse pecado, não conheceu a Deus. Não é eu que digo, amada, é a palavra que tem falado. Porque o verdadeiro evangelho, quando a gente realmente se converte a Deus de todo o nosso coração, a gente abandona o mundo. A gente abandona tudo aquilo que nos prende, que nos amarra ao nosso passado do mundo. Tudo aquilo que nos impede de alcançarmos a santidade, a pureza para estarmos na presença dele. O verdadeiro evangelho, ele nos transforma. Ele nos leva a praticar a justiça, a viver a verdade, a abandonar os nossos vícios, os nossos erros. E ele ainda deixa muito bem claro que aquele que pratica o pecado pertence ao diabo. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, ele se manifestou para destruir as obras de Satanás. E o Senhor, ele é maior do que tudo. E ele continua dizendo assim, que se o nosso coração nos acusar dos nossos erros, dos nossos pecados, se ele nos acusar, Deus ainda é maior. Deus ainda é maior do que as acusações que enfrentamos. Jesus Cristo pode perdoar o nosso pecado, nos purificar através do sangue de Jesus, nos redimir. E ele fala algo tão precioso que se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. E aquilo que nós pedimos, dele recebemos. Porque nós estamos com a nossa mente, a nossa consciência limpa diante de Deus. Nós estamos santificados e puros por amor àquele que nós amamos, que é Cristo Jesus. Minha amada, temos que refletir nesta manhã o que ainda tem nos afastado de Deus, que pecados ainda tem roubado a nossa confiança para estarmos diante de Deus em oração, para nos posicionarmos diante de Deus e que as nossas orações sejam respondidas, que os nossos pedidos sejam respondidos. Se nós dizemos que amamos a Jesus, nós precisamos viver esse amor. Viver esse grande amor que transforma a nossa vida. Viver esse grande amor que nos desafia a vivermos renúncia. A vivermos a cada dia um novo dia. Uma nova entrega, uma nova libertação. E viver a cada dia em renovação de mente, em espírito. Sei que nós não somos perfeitas. É bem difícil a gente viver neste mundo porque a nossa natureza humana é pecaminosa. E Satanás, sabendo disso, vai nos tentar, vai nos desafiar. Mas maior é Deus, como ele falou hoje na palavra. Maior é Deus, ele contempla o nosso coração. E ainda que haja acusação sobre nós, o sangue de Jesus nos redime. A graça do Senhor nos alcança. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de toda injustiça. Por isso, vamos clamar esta manhã e dizer, Senhor, limpa o meu coração. Se ainda há em mim atitudes de pecado, se ainda há em mim desejos, se ainda há em mim, Senhor, algum pecado, venha lavar-me com teu sangue. Venha purificar-me em nome de Jesus. Porque eu te amo e eu quero viver esse grande amor. É isso que nós temos que falar para Jesus. Jesus, eu te amo. E eu te amo e por eu te amar, eu quero viver uma vida de devoção e dedicação a ti.
Eu quero ser pura e santa porque eu te amo, Jesus. Você, amada, tem que buscar ser pura, santa, viver sem pecado, não porque você quer ir para o céu e não ir para o inferno. Não porque você quer receber a bênção, não porque você quer sua oração respondida, não porque você não quer que venha a maldição sobre a vida dos teus filhos. A principal motivação para que você abandone o pecado é porque você reconheceu o grande amor de Deus na sua vida e é porque você deseja amá-lo. É porque você deseja não magoá-lo, é porque você o ama tanto que você não quer desapontar o Espírito Santo. Essa deve ser a nossa motivação. É pelo nosso amor por Ele. É pelo nosso amor, pelo nosso amado das nossas almas. É por isso que você não deve pecar. É porque você o ama. Amém? Que a gente possa ser invadida por esse amor. Que o Senhor venha renovar a aliança dele com a gente. Que o Senhor venha aumentar o amor dele no nosso coração. Que sejamos apaixonadas, loucamente por Jesus. Que possamos ser completamente apaixonadas pelo Senhor. Ao ponto de entregarmos nossa vida. Ao ponto de abandonarmos tudo aquilo que nos afasta, que desagrada o coração do amado da nossa vida. Que o grande amor encontre o nosso coração nesta manhã. Que esse amor seja tão profundo, tão intenso, tão verdadeiro no nosso coração. Em nome de Jesus, receba essa palavra, minha irmã. Vamos viver essa palavra. Vamos aceitar esse desafio e dizer: Deus é conosco e o Senhor é maior do que tudo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigada pela revelação da Tua palavra. Dia após dia, Senhor, sendo ministrada pelo Teu Espírito nessas palavras maravilhosas, que a cada dia se renovam. Senhor, nesta manhã, nossa oração é que essa palavra seja viva em nós. Queremos viver esse amor em intensidade, em profundidade, Senhor. Queremos viver esse amor verdadeiro, esse amor arrebatador, esse amor que nos desafia, que nos faz abandonar tudo, a rejeitar o mundo, os nossos desejos, a renunciar às tentações do inimigo, para vivermos o grande amor das nossas vidas, que é o nosso amor por Ti, Jesus. O Senhor já provou o Teu amor por nós e agora é o momento da gente manifestar esse amor por Ti. Embora que tudo que a gente faça não seja suficiente, Pai, porque o Seu amor é inesgotável. Mas nós queremos provar a cada dia quanto amamos o Senhor, renunciando a nós mesmos, renunciando a nossa carne, renunciando, Senhor, ao pecado. Purifica a nossa vida. Pai, venha redimir agora, Senhor, a nossa vida com Teu sangue. Lava a nossa vida, purifica a nossa vida com Teu sangue. Limpa o nosso coração, a nossa mente, o nosso corpo de todo pecado, de toda raiz de iniquidade, Senhor. De toda tentação, de tudo aquilo que tem nos contaminado e nos afastado de Ti. Que possamos nos achegar a Ti com confiança, Senhor. Sem acusação no nosso coração, em paz, porque estamos em santidade, Senhor, contigo. O Senhor é o Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor é o Deus também que nos prova e nos mostra a cada dia o Seu grande e eterno e profundo amor por nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por Teu amor. Pai, que a Tua palavra encontre morada em nosso coração. Que esse amor invada a nossa vida, a nossa família. Aonde estivermos, que o Teu amor transborde de nós. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, minha irmã.